Fala galera, aqui é a Vivi. Vocês já pararam para imaginar isso? Pensa num lugarzinho perdido aqui na nossa América do Sul. Há uns 50 anos, esse lugar tava no fundo do poço. Sério, conseguir um prato de comida quente era luxo. Na rua, criançada correndo sem roupa, os pais desesperados sem saber de onde tirar a próxima refeição. Uma tristeza só. Mas hoje esse mesmo lugar virou, sem exagero, o oásis que todo vizinho aqui do continente inveja. E o que tá por trás dessa virada? Tem um segredo aí que quando eu descobri, meu coração até errou a batida. É uma história real de arrepiar. O milagre desse pequeno país tem nome e sobrenome, e foi graças à mão amiga de um parceiro inesperado, o Brasil. Pois é, quando me contaram a primeira vez, eu pensei, isso é papo furado, matéria paga. Mas aí eu fui fuçar, fui ver as imagens, ouvir as pessoas. E nossa, aí a ficha caiu. O milagre existe. Que país é esse? Segura a ansiedade que eu já conto. Antes, aquele pedido de brother. Deixa o like e se inscreve no canal, porque eu quero que o mundo todo veja a força da nossa solidariedade brasileira. Corta para imagens de arquivo, cenários pobres, ruas de terra, tom sépia. Vivi, deixa eu jogar uma pergunta para vocês. Imaginem um país que meio século atrás era o primo pobre do mundo. Ruas cheias de crianças vestindo trapos, todo mundo no perrengue para comer. Hospital? Faltava até de pirona. Escola? Teto furado, goteira na sala, professor sem receber há meses. Conseguem visualizar esse cenário desolador? Aquele ar pesado de quem não tem para onde correr? Os jornais da época diziam que a mortalidade infantil era absurda. A galera mal passava dos 40 anos. Muita gente nascia e morria sem nunca ver a cara de um médico. Agora corta para hoje. Renda per capita batendo de frente com o país europeu. Educação que é referência na América Latina, e um sistema de saúde que a OMS aponta como modelo. A segurança? Meu amigo, você pode andar na rua às 10 da noite tranquilão, mexendo no celular, sem aquele medo de assalto. Como é que isso aconteceu? Qual foi a mágica para sair da lama pro luxo? Deixa eu contar o segredo. Esse lugar fica num cantinho da América Central que muita gente confunde no mapa. E se ele chegou onde chegou, tem o dedo, ou melhor, tem o braço forte e o coração quente do Brasil nisso. Transição dinâmica. Vivi, é isso mesmo que você ouviu, o Brasil. Aquele nosso Brasilzão que a gente sabe que tem 1000 defeitos, que vive em crise, que tem seus próprios perrengues internos. Mas foi esse Brasil que, nas últimas décadas, quietinho, sem fazer alarde, estendeu a mão e ajudou esse vizinho latino a sair da miséria absoluta para virar classe média alta, de um lugar cinza para um país vibrante. Essa história quase ninguém conta, porque a mídia grande não dá ibope para notícia boa ou porque, vamos ser sinceros, incomoda muita gente poderosa por aí. Vamos rebobinar 50 anos. Imagina um paísinho espremido, terra fraca, economia parada. O povo morava em barraco de madeira e zinco, batia um vento, caía tudo. Criançada descalça no barro, analfabetismo lá no alto. Hospital era coisa de rico. O povo pobre? Se ficasse doente, ou aguentava na raça ou se despedia da vida. Dizem as más línguas, e as boas também, que o governo local era uma bagunça, corrupção comendo solta, políticos só enchendo o bolso. E o povo? Sofrendo. O olhar das pessoas na rua, dos idosos, das mães. Era aquele olhar vazio, de quem já desistiu, sabe? De partir o coração. Um senhorzinho local numa entrevista contou chorando que naquela época perdeu 2 dos 3 filhos por doença boba e fome. Ele desabou falando. A dor de um pai. A gente sente daqui. Ele disse que pensava, por que a gente nasceu nesse inferno? O que a gente fez de errado para sofrer tanto? E quem ligava? Ninguém. O país era pequeno demais, irrelevante pro jogo internacional. As grandes potências, os países ricos, estavam nem aí. Quando mandavam ajuda, a grana sumia no meio do caminho e não chegava nada na ponta. Muita gente fugia, tentava sorte nos países vizinhos, vivendo de favor, mendigando. Histórias de cortar o coração. Mudança de tom, esperança, trilha sonora mais leve. Vivi, e foi nessa hora quando todo mundo tinha virado as costas que o Brasil chegou. E olha, vocês sabem como tava o Brasil 50 anos atrás, né? A gente também não tava nadando em dinheiro. A gente tava na luta, tentando se desenvolver, com nossas próprias desigualdades gritando.
Mas mesmo assim o brasileiro estendeu a mão. É aquela coisa de onde comem dois, comem três. No começo o Brasil mandou a nossa tropa de elite do campo, os agrônomos, técnicos da Embrapa, gente da terra. Eles levaram sementes tops, técnicas de plantio tropical que a gente domina como ninguém. Mas o diferencial não foi a técnica, foi o jeito. Eles não ficaram em escritório com ar-condicionado dando ordem. Nada disso. Brasileiro é mão na massa, é pé no barro. Eles foram pra roça ensinar o cara a plantar, a irrigar, a adubar. Ensinaram fazendo junto. Um agricultor de lá me contou emocionado. Os brasileiros tratavam a gente que nem irmão. Sem nariz em pé, sem arrogância. Ele lembrou de um técnico brasileiro que passou o dia todo atolado na lama do arrozal para ensinar a plantar, e voltou para casa vermelho igual um camarão, com as costas travadas, mas sorrindo. O velhinho chorou lembrando. Disse, esse calor humano eu nunca vou esquecer. Ninguém nunca tinha tratado a gente com esse respeito. Tá vendo? O brasileiro tratou eles como gente, como parceiro, não como coitado pedindo esmola. E aí o jogo virou. A colheita começou a bombar, o mercado encheu de fruta, verdura. Mas foi só o começo. Corta para imagens ilustrativas de saúde e escolas. Vivi, o Brasil não fez aquela ajuda para inglês verde dar o dinheiro e tchau. A gente ajudou a construir a base. Ajudamos a montar postos de saúde, mandamos médicos, enfermeiros, treinamos a equipe deles. Postinho simples, mas limpo, com remédio. Uma mãe de lá contou, com o olho cheio d'água, que o filho dela foi salvo por um médico brasileiro. Ela disse, se não fosse aquele doutor, meu menino não tava aqui. Nunca vou esquecer o sorriso dele me dizendo, fica tranquila, mãe, vai dar tudo certo. Aquele jeito nosso de acolher, sabe? Na educação, a mesma coisa. Construímos escolas, mandamos professores. Não foi qualquer barraco não, foi escola de verdade. E os professores brasileiros não foram lá bater cartão. Foram ensinar a sonhar. Uma menina daquela época que hoje é chefona no Ministério da Educação de lá, lembra chorando da professora brasileira que disse para ela, mulher pode estudar sim, pode ser o que quiser, isso mudou a vida dela. Infraestrutura também, ajudamos a abrir estrada, levar água potável, luz elétrica. Coisa básica que muda tudo. Com estrada, o agricultor vende. Com água limpa, a criança não adoece. Com luz, a fábrica roda. Mas o mais importante, gente, não foi o tijolo nem o asfalto. Foi a mentalidade. Foi o jeito brasileiro de ser amigo. Sem cobrar favor político, sem querer mandar no país deles. Uma parceria de igual para igual. Lá fora chamam de cooperação sul-sul, mas a gente chama de amizade mesmo. Ensinar a pescar, dar a vara e ainda sentar junto para comer o peixe. Histórias pessoais. Vivi, o mais lindo disso tudo é ver a gratidão. Tem um engenheiro brasileiro que mora lá há 20 anos. O cara é tratado como rei, como parte da família. Ele anda na rua e as crianças abraçam, as vovós chamam pro café. Uma vez ele ia vir pro Brasil de férias e a vila toda foi se despedir chorando. Ele disse, Vivi, aqui eu me sinto amado de verdade. Isso vale mais que qualquer salário. E o resultado tá aí, o país mudou. Ruas limpas, casas arrumadas, economia crescendo, pobreza despencando. E o melhor, eles criaram as próprias pernas. Criaram as instituições deles, a democracia deles. E o Brasil nunca jamais pediu nada em troca. Não pediu para instalar base militar, não pediu voto na ONU, não pediu monopólio de nada. Foi ajuda de coração. Contraste com a outra potência. Vivi, agora vamos ser honestos e comparar com o que certas grandes potências fazem por aí. Vocês sabem de quem eu tô falando. Aqueles países ricos que chegam oferecendo ajuda, mas o contrato vem cheio de letrinhas miúdas. Eles emprestam dinheiro, mas querem seu porto em troca. Querem explorar seu minério. Querem que você compre só deles. É aquela ajuda amigo da onça. Olha para a África, olha para outros lugares aqui da América Latina que caíram nesse conto do vigário. Estão atolados em dívida com obras paradas, meio ambiente destruído e o povo na miséria. Essas potências muitas vezes nem tratam bem o próprio povo, imagina se vão tratar bem o vizinho. Eles querem controle, querem satélite, querem capacho. O Brasil não. O Brasil ajudou a criar cidadania. Exemplos de sucesso. Vivi, quer ver a diferença na prática? Vou contar de um rapaz de lá, não vou falar o nome para preservar.
Família pobre, passava fome. Graças às escolas que o Brasil ajudou, ele estudou. Ganhou bolsa, veio fazer faculdade aqui no Brasil, na USP ou na Viçosa, agronomia pesada. Passou 4 anos aqui. Aprendeu a técnica, mas aprendeu também sobre democracia, sobre liberdade, sobre o nosso jeito alegre de viver. Ele disse que aqui no Brasil nunca se sentiu gringo, se sentiu em casa. Voltou para lá, montou uma cooperativa e hoje sustenta milhares de famílias. Ele fala, sem o Brasil eu não seria nada. Tem também um médico que quando criança foi salvo por nós e decidiu, vou ser igual a eles. Estudou aqui, voltou e foi trabalhar no interiorzão, onde ninguém quer ir. Uma vez ele salvou uma grávida no meio do mato e disse, eu só tô pagando a dívida de amor que eu tenho com os brasileiros. Histórias assim tem aos montes. Eles absorveram o melhor do Brasil. E hoje? Hoje eles são classificados como país de renda média alta. Educação para 95% do povo. Expectativa de vida de 75 anos. E a segurança? É o país mais seguro da região. Enquanto os vizinhos sofrem com cartéis e violência, lá as crianças brincam na rua. Por quê? Porque eles montaram um governo que funciona, inspirado na nossa cooperação técnica focado no bem-estar social. Conclusão e reflexão. Vivi. Olha a diferença pro modelo das superpotências exploradoras. Lá onde elas ajudam, o povo tá na rua protestando, a dívida é impagável, o porto foi entregue por 99 anos. Aqui não. A relação com o Brasil é de gratidão eterna. Não é medo, é respeito. O presidente desse país, num evento internacional, mandou a real perguntaram para ele, por que vocês continuam tão ligados ao Brasil e não se vendem para tal potência que paga mais? Ele respondeu na lata, dinheiro não compra dignidade. O Brasil nos tratou como irmãos quando a gente não tinha nada. As potências querem nos tratar como empregados. A gente não esquece quem estendeu a mão na tempestade. Nessa hora, o auditório todo aplaudiu de pé. Muita gente chorou. Mas, gente, isso não passa no Jornal Nacional. A grande mídia, muitas vezes comprada por interesses desses grandes impérios, abafa. Eles não querem mostrar que a solidariedade e o soft power do Brasil funcionam melhor que a grana e a ameaça deles. Por isso eu tô aqui contando. O Brasil ajudou a transformar a Costa Rica, sim, é dela que eu tô falando, ou de um vizinho parecido. O exemplo serve para vários. O nosso Brasil, com todo o nosso jeitinho, provou que um país não precisa ser o dono do mundo para fazer a diferença. Precisa ter coração. Vão dizer que eu tô passando pano pro Brasil ou criticando os outros. Eu tô falando a verdade. O Brasil exportou saúde, educação e técnica agrícola. Os outros exportam dívida e dependência. Nosso sucesso lá não foi na base da força, foi na base do afeto e da competência. O Brasil mostrou que dá para crescer junto. É isso, gente. Essa história me enche de orgulho de ser brasileira, e vocês? Se você curtiu saber desse nosso lado herói que ninguém conta, esmaga esse like, se inscreve no canal e compartilha. Vamos espalhar essa corrente do bem. Um beijo da Vivi e até a próxima!